Oi gente, no vídeo anterior eu falei para vocês sobre farinha de trigo, tipos de fermento e formas de fermentação. Falei também sobre o W, P/L, teor de cinzas, enfim. Se você não acompanhou esse vídeo, vai lá no vídeo 2 e recapitula tudo, tá bom? Na aula de hoje vamos ensinar a você fazer uma massa desde os primórdios, tá ok? Vamos fazer uma massa pobre, com poucos ingredientes. Também vamos fazer uma massa rica, com mais ingredientes, para você que faz pizza na sua casa, ou até mesmo para você que quer ter uma massa um pouco diferenciada na sua pizzaria, tá joia? Vamos também fazer uma massa integral, vamos fazer uma massa vegetariana e uma massa de chocolate. Acompanha aí! Agora eu vou falar para vocês como se realiza a receita de uma massa pobre. Eu não recomendo a utilização dessa massa para você fazer na sua casa, tá ok? Eu recomendo que você utilize realmente em pizzarias profissionais. Essa é uma receita de massa que ela tende a ficar um pouco mais crocante, tá ok? Nessa receita nós vamos utilizar 1 kg de farinha, 580 gramas de água, 5 gramas de fermento, 20 gramas de sal, e essa farinha aqui eu deixei reservada para a gente, depois de boleada a massa, colocar aqui no tabuleiro, tá ok? Primeiro passo, nós vamos adicionar a água aqui à nossa vasilha, tá bom? Então vamos primeiro colocar a água, tá ok, gente? Para facilitar a nossa sova. Se a gente for hidratar com a água posteriormente, vai dificultar a nossa manipulação. Depois da água eu vou colocar o sal. E eu vou estar adicionando agora o fermento. Tá ok? Eu vou mexer para integrar tudo. Nas aulas anteriores eu mencionei que o sal e o fermento são grandes inimigos, correto? Que o sal mata o fermento. Porém aqui o sal diluído na água, ele vai perder potencialidade, tá? A mesma coisa você pode fazer com a farinha. Por exemplo, 20 gramas de sal para 1 kg de farinha misturado, não vai ter potencialidade para estar danificando a nossa fermentação, tá bom? Agora nós vamos estar agregando a farinha. Por que eu coloquei a água antes? Com a ajuda de uma colher, nós vamos então começar a descer a farinha e vamos misturando ela com a colher. Para que isso, gente? Para que a nossa mão não fique toda cheia de massa, né? E depois a gente tenha que ficar realmente, digamos, lambrecado, tá? Então aqui a farinha absorve mais a água com uma facilidade um pouco maior. Para fazer na mão, esse processo é um pouco mais fácil. Ó, se eu fosse colocar minha mão agora ela nesse estado, minha mão ia ficar bem melecada, né? Então por isso que a gente faz esse processo aqui. Se você for fazer pizza em casa em forno também de alvenaria, né? Eu recomendo que você tente acender esse forno algumas horas antes, tá? Porque até a pedra chegar na temperatura ideal, ela demora um pouco, tá, gente? Então, pode ser que atrapalhe um pouco na confecção da sua pizza. A gente vai falar sobre fornos depois, gente. Vamos falar sobre forno esteira, forno de lastro, forno de guilhotina, forno panelinha, tá? Nós vamos falar sobre vários tipos de forno durante o curso. E aí eu vou falar para vocês de casa aqui como vocês devem proceder para fazer. Se você tem um sítio ou então na sua própria casa tem um forno de alvenaria, como você deve proceder para estar manipulando esse forno, tá? Bom, gente, coloquei toda a farinha. Vou terminar de misturar um pouco aqui na colher e vou passar a fazer a sova manual então, tá? Vamos lá, vamos integrar bem essa farinha agora. É importante também salientar, gente, que aqui é sempre interessante você utilizar uma balança para pesar tudo bonitinho, tá? Que aí vai dar sempre o ponto ideal da massa. Bom, agora vamos então para a mão, realmente a mão na massa, gente. Então nós vamos agora iniciar a sova da massa, tá? Não é legal você fazer o rompimento dela, tá? O legal é você pegar aqui, ó, vamos trabalhando ela, tá? Vamos trabalhando. Com essa parte da mão,
A gente pega aqui, ó, e pressiona e vai massageando a massa. Importante salientar que essa quantidade de fermento tá para uma fermentação em torno de 2 a 3 horas de fermentação, tá? Isso varia muito de acordo com o clima que você tem na sua região. O fermento ele reage melhor em temperaturas mais altas, gente. Olha, o fermento, gente, ele até 5 graus ele está inativo. Acima de 5 graus ele começa a ter uma reação lenta. 15 graus ele já começa a ter uma reação um pouco mais rápida, tá? Começa a ter uma reação um pouco mais rápida. 36 graus ele é onde ele obtém o melhor crescimento dele. E a 45 graus ele está morto. Como ele é um micro-organismo vivo, ele morre, tá, gente? Estão podendo ver que a receita deu certinho aqui a quantidade de farinha, não está sobrando nada. A gente vai sovando aqui até obter um ponto legal mesmo de massa, tá? É uma massa também fácil de sova. Interessante também, gente, é você fazer os bolinhos, tá? E realmente dar o descanso devido da massa, tá? Para dar uma relaxada na rede de glúten. Isso é legal salientar também. Massa boa é aquela massa que ela teve um tempo adequado de descanso. Lembrando novamente que você sempre vai ter, utilizando essa parte da mão, para estar colocando a pressão que você sentir, né? Uma coisa bem manual mesmo. Você vai sentir a textura da massa e vai dar a pressão necessária. E aí, se vocês perceberem, cada vez que eu tô aqui, ela tá girando aqui, ó. Eu puxo com as mãos, ó, e solvo. Puxo com as mãos, solvo. Para você que é dono de pizzaria ou que vai abrir uma pizzaria, essa mesma receita você só pode multiplicar ela por 5 e fazer 5 kg de farinha. Normalmente aqui no Brasil é vendido sempre em pacotes de 5 kg, tá? Lembrando, farinha tipo 1 pizza. Aí para você que realmente vai abrir uma pizzaria, a gente futuramente nós vamos falar sobre equipamentos, onde nós vamos fazer massa, quantidade maior, né? Para demonstração aqui a gente fez apenas 1 kg, para você ver como é que é. Também não impede de você fazer na mão maior quantidade, né? Porém precisa de um braço forte, que cansa, né? Bom, gente, a massa já está quase no ponto, mais um pouquinho aqui. Ela já está boa. Lembrando que tem muita gente que na hora da sova, ele pega e faz isso aqui, ó. Isso não é legal, tá, gente? Isso não é legal. É interessante realmente fazer realmente essa massagem na massa. Você vai massagear ela, tá? Por quê? Porque aqui tem o glúten, tá? E se você tá rasgando a malha de glúten quando você faz isso. Isso não é interessante para nossa massa, tá? Nós vamos utilizar aqui para armazenar a massa, nós vamos utilizar tabuleiros, né? Esse tabuleiro que a gente vai utilizar, ele cabe 8 massas de tamanho 35, para fazer uma pizza de 35 centímetros. Então estamos terminando agora a nossa sova manual, tá? A massa, se vocês puderem focar aqui, vai ficar lisinha, vocês vão ver que está bem lisinha já, tá ok? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos colocar ela num tabuleiro, nós vamos então previamente polvilhar com farinha o tabuleiro, ok? Vamos vir aqui. Por que polvilhar? Para que ela não grude na superfície do tabuleiro, tá ok? Já é o suficiente. A gente vai fazer uso então de uma balança, gente, tá? Uma balancinha, essa balança aqui que você compra na 25 de março mesmo, custa 20, 30 reais, tá? E nós vamos então porcionar. Qual que é a ideia do porcionamento, gente? A ideia do porcionamento é para que você tenha padrão no seu produto. Então nós vamos aqui fazer pizza de 35 centímetros, tá? Vamos utilizar 350 gramas. 324 gramas. Então vamos lá, a gente pesou aqui com 350 gramas na balança para manter o padrão. Esse tipo de balança você pode comprar ela em lojas de internet, 25 de março, enfim. Normalmente você acha com facilidade, tá? Então
nós vamos bolear agora, tá? A gente vai bolear, a gente vai usar essa parte da mão e vamos fazer um volante. A gente vai vir girando a massa, tá vendo? Vai girar. Deu forma redonda já para ela, circular, tá? Fez a forma redonda circular, a gente vai fechar ela igual uma coxinha, assim, ó. Esse é um dos métodos, tá, gente? Esse aqui é um dos métodos que eu estou ensinando. Então, ó, ficou igual uma coxinha. Joguei para baixo, tá pronta, tá? Então eu vou colocar esse já aqui. Vamos pesar mais uma. Vou estar ensinando para vocês agora outra técnica de bolear, tá? Inicialmente sempre por aqui, a gente vai fazer o volante. Deu a forma. Eu peguei por cima da última vez. Agora eu vou pegar entre minhas mãos e vou fazer isso aqui com ela. Certo? Vou fechar. Então, ó, fiz o volante. Vou pegar e vou fazer isso aqui, ó. Certo? Vou pegar do outro lado e vou fazer a mesma coisa, ó. Até fechar bem fechadinho. Fechou bem fechadinho, coloco aqui. Se você quiser dar uma giradinha assim nela, só para uniformizar, também é interessante, tá? Bom, vamos então pesar aqui 350 gramas. Se passar 2 para mais, 2 para frente, não tem problema, tá, gente? Então a gente vai pesar para manter o padrão de todas as bolinhas, para sair todas as massas na mesma gramatura. E nós vamos bolear novamente, mesmo processo, volante. Vamos então fazer aqui o volante, tá? Feito o volante, aqui em São Paulo a gente gosta de bolear assim, ó. Botei o dedo, fechei. Colocando uma sobre a outra, tá vendo que eu coloquei uma camada sobre a outra? Ó. Ó. Essa é uma forma legal porque ela tira completamente o ar da massa, tá? Bom, gente, é necessário bolear a massa, por quê? Porque ela numa forma redonda é mais fácil do que você abrir ela redondinha assim, né? Mais fácil você abrir ela redondinha do que ela desse jeito aqui, né? Então, assim, o que você começa errado provavelmente vai terminar errado, tá, gente? Esse processo que eu fiz de fazer com a mão assim, o que acontece? Normalmente ele deixa um furinho aqui. Tá ok? É normal, tá, gente? Vou fazer o volante. Girei, dei forma para ela, forma circular. Tá? E agora aqui eu vou bolear mais ou menos como aqui em São Paulo o pessoal faz. Vem aqui. Eu pego. Faço uma coxinha. Finalizo aqui. Pequeno pedacinho aqui que nós vamos utilizar também. Ok? Feito isso, a gente vai polvilhar farinha por cima, porque ela vai crescer para evitar de uma grudar na outra ou até mesmo na tampa do nosso tabuleiro. Para você que não tem tabuleiro ou não tem onde acondicionar a sua massa, você pode estar fazendo o quê? Em cima de uma mesa ou de um granito, de uma pia, você polvilha a farinha e posteriormente você pode cobrir com um plástico filme ou então um pano úmido, para que não resseque a sua massa. A massa não pode bater vento, circular ar por ela, aberta e exposta como está aqui nesse caso. Por isso nós vamos então fechar aqui esse tabuleiro, tá ok? Agora você pode deixar descansando essa massa em torno de 2 a 3 horas. Quando ela dobrar o tamanho, você vai saber que ela vai estar boa para o uso. Para você identificar se a massa está fermentada ou não, você pode fazer um apertinho aqui, ó. Quando eu aperto, vocês estão reparando que a massa retorna, ela volta para o lugar de origem? Isso me indica que o quê? Que ela não está fermentada. Uma massa devidamente fermentada, no momento que eu aperto, ela não vai subir novamente, eu vou apertar e ela realmente vai ficar baixa, ela vai manter onde eu apertei. Continua
Continuando a nossa aula, vamos ensinar a você que faz pizza na sua casa como fazer uma receita de massa ideal para você que tem forno convencional. Anota aí os ingredientes. Bom, gente, antes de mais nada, eu vou explicar para vocês que normalmente fazem pizza em casa o porquê não dá certo. Você normalmente faz a massa na sua casa, ela fica seca, ela não fica com uma característica tão legal, tá? O porquê que acontece isso? Normalmente massas de pizzarias, por ter um forno com lastro com uma temperatura muito elevada, temperatura do teto muito alta, a pizza assa em 2, 3 minutos no máximo, né? Já na sua casa não, a pizza vai assar em 15, 20, 30 minutos. Tá, então o que acontece? Uma massa para pizzaria ela vai um pouco menos de gordura, tá? Na receita de hoje a gente vai passar então uma receita que vai bem mais gordura e nós vamos fazer ela agora, tá joia? Então nós vamos utilizar aqui nossa farinha, vamos misturar todos os ingredientes secos. Vamos colocar aqui então nossa farinha, vamos colocar aqui o açúcar, vamos colocar aqui o sal e o fermento, tá? E agora nós vamos misturar todos os ingredientes secos aqui nessa receita. Integra bem legal aqui os ingredientes secos. E aí nós vamos agora adicionar então a água, tá bom, gente? Vamos fazer aqui, ó, como de praxe o pessoal faz normalmente, que é aquele centro mais fundo, e vamos adicionar todos os líquidos, tá? Então a água, o azeite, a manteiga. É interessante a gente diluir a manteiga no micro-ondas, tá, gente? Para facilitar a integração aqui na nossa sova manual. E vamos utilizar aqui o nosso ovo, tá ok? Vamos misturar aqui com a colher. Lentamente, tá? Fazer uma integração bem legal dessa massa aqui. E vale salientar que nós vamos fazer o processo também de como você vai fazer ela. Essa receita é diferente das outras, tá? Nós não vamos deixar a massa fermentar com formato de bolinhas, como a gente faz numa pizzaria tradicionalmente. Nós vamos abrir a massa sem fermentar e ela vai fermentar aberta numa forma, tá bom, gente? Chegando nesse ponto aqui já está quase chegando na hora da gente colocar a mão na massa mesmo, tá? Vamos sujar um pouquinho a mão. Se houver necessidade de agregar um pouco mais de líquido, se você achou, olha, eu não estou dando um ponto, não estou achando que tá legal o ponto, a consistência não tá legal, você pode agregar um pouco mais de líquido sem problema, tá? Assim como, se ela ficar muito mole, você também pode agregar um pouco mais de farinha na composição, tá? Quando vocês fizerem a receita, que vocês deem um feedback pra gente, tá? Então vai lá no campo lá, comentários, fala lá qual foi o resultado da receita, se deu certo, se não deu, se ficou legal, pra gente poder estar analisando e melhorando até mesmo o nosso conteúdo pra vocês aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos colocar a mão na massa agora. Então aqui agora a gente vai unificar toda ela. Raspar bem aqui para não ficar nenhum resíduo de farinha dentro dessa vasilha. Ok, agora a gente já pode passar para a mesa, granito, não tem problema, tá? Tem muita gente que fica na dúvida, pô, eu posso fazer a sova ou até mesmo um boleamento num granito, numa mesa de inox, enfim, pode, não tem problema, tá bom, gente? Vamos lá. Como passado então nas outras receitas, a gente vai começar a sovar dessa forma, tá? Essa é uma massa que ela tende a ficar muito macia pela quantidade de gordura que ela tem, justamente pelo tempo de forno que ela vai ficar, que normalmente resseca mais a massa, né? Gente, não perca a próxima aula também, tá? Na próxima aula a gente vai passar um molho de pizza para vocês, um molho muito gostoso que a gente fez com o maior carinho para vocês aí. Mesmo que você não vá utilizar a massa agora, é interessante que você faça aqui a massa junto conosco, para que você realmente faça um teste, tá? E não esquece de dar o feedback pra gente. Vai lá no nosso site, publica o resultado da massa e dá sua opinião, tá? Faz seu comentário,
uma sugestão. Não deixa de estar compartilhando o seu conhecimento e suas dúvidas conosco, tá bom? Bom, gente, a massa já está quase no ponto. Agora eu vou fazer a bolinha e vou abrir ela antes de fermentar, tá bom? Então vamos lá, vamos bolear ela como a gente explicou no vídeo. Eu quero 600 gramas de massa, tá? Vamos lá, só para conferir, 602 gramas. Feito isso, nós vamos então fazer a bolinha. E vamos abrir ela antes de fermentar, tá? Então vamos polvilhar aqui um pouquinho de farinha na nossa mesa, ou granito, não tem problema. Vamos polvilhar um pouquinho de farinha também por cima, tá? Vamos ajudar aqui um pouquinho com as mãos. Vamos lá. Com o rolo então a gente vai deixar ela oval, gente. Sem botar tanta força, tá? Nós vamos deixar ela oval primeiro. Procura na hora que você estiver passando o rolo, tá? Perceber se ela tá uniforme, se não tá com mais excesso de massa nas laterais. Isso tudo vai depender muito do tamanho do rolo que você vai usar, tá? Ok. Feito isso, gente, ó, vamos virar aqui, ó, no peito da mão. Virou. Invertemos aqui a posição da massa, tá? Vamos então passar o rolo sempre reto, tá? Sem ficar aquela lambança assim, gente, nessa técnica de abertura, tá? Para quem tiver já alguma experiência em abertura de massa com a mão, você pode sim vir aqui e já começar a fazer um trabalho de abertura assim, se for o caso, tá? No caso aqui vamos finalizar ela totalmente no rolo, tá? Essa pizza aqui nós vamos fazer uma borda falsa, tá? O que é uma borda falsa? Você já vai saber. Viramos de novo. Continuamos o nosso processo de abertura. Ok, gente, a massa já está aqui aproximadamente com 40 centímetros, tá? Nós vamos agora pegar uma forma e vamos untá-la com azeite, tá bom, gente? Então vamos vir aqui, ó. Você pode pegar um papel ou então com as próprias mãos. Você pode vir aqui e untar essa forma com azeite, tá? Untar as laterais também, e nós vamos usar essas laterais. Certo. Vamos agora então pegar a nossa massa e vamos cobrir a nossa forma. Olha, gente, como a gente está cobrindo, ó. Vamos aqui puxar ela com cuidado. Ok. Vamos preencher aqui toda a forma com ela, tá? Como funciona a borda falsa, gente? A gente já então cobriu aqui nossa forma com a massa. Nós vamos pegar aqui, ó, e vamos dobrar aqui como se fosse uma borda recheada, tá vendo? Vamos fazer isso aí no contorno de toda a nossa forma. Essa forma, gente, você pode encontrar em qualquer loja, supermercado, normalmente vai ter, tá bom? É bem tranquilo de achar. Dobrou, gente, agora eu quero que vocês façam o seguinte, ó. Com a ponta dos dedos, vocês vão pegar, vão dar uma pressão e vão apertar contra a parede da forma, tá? Quando você fizer a borda falsa, após o procedimento, eu quero que você pegue e faça esse processo aqui, ó.
aperta e comprime na parede da forma, tá? Faça isso ao redor de toda a forma. Por quê? Ela vai ficar com uma borda bem bonita quando sair do forno, tá bom? Bem elegante, bem cheia. Bem parecida, inclusive, com a da Pizza Hut. Bom, gente, fizemos agora o nosso processo, porém nós temos aqui uma tampinha, tá? Eu vou posicionar a tampa sobre essa massa e vou deixar ela fermentar fechada, tá? Se você não tiver uma tampa, você pode passar o quê? Passa um plástico filme e deixa ela aguardando agora, fermentando durante uns 40, uma hora e meia. De 40 a uma hora e meia, tá? Depende muito da temperatura da sua região. Aí posteriormente nós vamos rechear essa pizza e vamos sim colocar no forno. No momento que você for rechear, o forno já tem que estar pré-aquecido a pelo menos 180 graus, tá bom, gente? Aí você vai acompanhando a pizza no decorrer aí, tá? Então fique ligado. Na próxima aula vamos fazer um delicioso molho de tomate para você. Vamos falar sobre os melhores tomates, as características de cada um. E na aula número 5 vamos fazer pizza com essas massas que fizemos hoje, tá ok, gente? Para você que procura ter uma vida um pouco mais saudável, para você dono de pizzaria que realmente deseja ter uma variação de produto, um leque maior de produto para oferecer para o seu cliente, para conquistar novos clientes, enfim. Segue agora a receita, anotem aí por favor. Vamos lá, para realizar a confecção dessa massa, nós vamos bater todos os líquidos no liquidificador em conjunto com a rúcula, tá ok? Então nós vamos pegar aqui nossa água, vamos adicionar aqui ao liquidificador, vamos pegar o nosso azeite, também adicionando ao liquidificador, e o nosso maço de rúcula. Então vamos colocar tudo aqui e vamos bater no liquidificador, tá? O orégano também entra nessa fase, tá bom? Ok. Agora nós vamos então liquidificar tudo até que fique bem homogêneo e já vamos então começar a sova da massa. Utilize a função pulsar do liquidificador para dar início ao batimento, tá ok? Ok, homogeneizou, podemos então ligar ele. Olhem só como ficou. E o perfume que está no ar, né? Vamos lá, gente. Então, para fazer essa receita, eu vou colocar a farinha de trigo numa vasilha, no recipiente, tá ok? Eu vou estar misturando o nosso fermento seco com essa farinha, tá? O fermento seco e o açúcar. Então, nós vamos misturar os nossos ingredientes na farinha, tá? Nós temos aqui fermento e açúcar sendo misturados. O sal nós vamos adicionar por último, tá ok, gente? Justamente para que o sal não interfira na fermentação neste caso, tá joia? É importante não colocar todos os líquidos, tá? Como a rúcula ela já tem uma água interna, tá? A gente vai colocando aos poucos e vai misturando justamente com a colher para que a nossa mão não fique toda lambrecada de massa, tá? Pode ser também, gente, que você precise adicionar um pouco mais de líquido, dependendo da absorção da farinha da sua região, tá ok? Cada marca de farinha normalmente absorve uma quantidade diferente de líquidos, né? Nesse momento agora, gente, nós vamos adicionar então o sal, tá ok? Nós vamos começar a nossa sova manual, então nós vamos adicionar o sal, o fermento ele já está ativado. Então nós vamos agora então começar a sova manual. Então nós vamos começar o processo de sova manual, lembrando que não é interessante que nós rasguemos a massa, tá ok? Interessante a gente massagear ela realmente até que ela fique no ponto ideal para a manipulação. Então nós vamos sovando a nossa massa, massageando ela. Se você quiser, você pode deixar ela descansando um pouco
e depois realmente bolear ela. Isso é interessante porque deixa o glúten relaxar um pouco. Já está quase. É uma massa saborosa, é uma massa realmente diferenciada. Você pode dar opção para os seus clientes, né? Já pensou o seu cliente ligando na sua pizzaria e você oferecendo para ele qual massa o senhor quer? Com certeza vai aguçar a curiosidade dele. Então aqui agora, gente, eu vou deixar ela dar uma descansadinha, 5 minutos descansando pelo menos, ou se você quiser deixar um pouco mais, tá? Eu vou cobrir ela com uma cuba de inox, mas se você quiser cobrir com um plástico filme, dentro de um recipiente, você pode fazer da mesma forma, tá ok? Então vamos lá, eu vou cobrir ela agora, daqui 15 minutinhos eu volto a gravar. Bom, gente, já se passaram então os 15 minutos, agora eu vou destampar a nossa massa, tá ok? E aí eu vou dar mais uma pequena sova nela, tá joia? Então nós vamos pegar ela aqui, ó. Vamos dar mais uma sova nela. Você vai ver que a textura dela vai ficar bem com aspecto mais liso, tá? Por quê? Porque o glúten relaxou. Olha só como ela fica diferente, tá? Então agora nós vamos porcionar essa massa em 350 gramas e vamos bolear e colocar em potes, tá ok, gente? São potezinhos como esses aqui, a gente previamente já deixou untado com azeite, tá ok? Você pode fazer até mesmo com a mão, molha a mão no azeite e passa nas laterais e no fundo e sobre a tampa, tá ok? Caso ela cresça demais, ela não grude na tampa. Se você não tiver azeite, também pode ser óleo de soja, enfim, pode ser algum outro tipo de gordura, tá? Joia, margarina, óleo, azeite. Então nós vamos agora porcionar a nossa massa, tá? Eu quero bolinhos de 350 gramas. Vamos ligar aqui nossa balança para ter um padrão. E vamos porcionar a massa agora até obter 350 gramas. Essa receita, ela vai dar um rendimento em torno de 5 pizzas, tá ok, gente? Feito isso, nós vamos colocá-la dentro do nosso pote, previamente já untado, e vamos tampar. Se você for utilizar ela de um dia para o outro, você também pode deixá-la em geladeira, tá? Ela vai fermentar em baixa temperatura, uma fermentação um pouco mais lenta. Isso vai conferir, logicamente, um produto que vai digerir melhor no seu estômago. Vamos aprender como fazer uma massa integral para a sua pizzaria ou para a sua casa. Se alguém ainda tem alguma dúvida sobre farinha de trigo, você pode estar indo nas aulas anteriores e verificando a introdução sobre farinha de trigo, tá ok? Lá falamos sobre farinha tipo 1 pizza, tipo 1 pastel, farinha integral, farinha importada. Você pode estar tirando todas as suas dúvidas lá. Primeiramente nós vamos misturar ambas farinhas de trigo. Vocês podem ver que a integral ela é bem mais escura. Por quê? O nome dela já mesmo diz, é uma farinha íntegra, tá ok? Nela está envolta de casca, endosperma, tá ok? Então nós vamos aqui misturar ambas as farinhas. Por que a gente tem que misturar, gente? Pelo fato da farinha integral ela não ter sofrido uma limpeza posterior, retirando a casca, etc., ela não vai dar pra gente uma liga ideal para a gente manipular a nossa massa, entendeu? Mediante isso a gente mistura então com um pouco de farinha tipo 1 pizza ou tipo 1 pastel, de preferência, tá bom? Feita a mistura, nós vamos então agregar agora o fermento, o açúcar e o sal. Vamos misturar todos eles, tá? Lembrando que o fermento seco, em contato direto com o sal, ele não estando hidratado, ele não ocorre a morte dele no caso, o sal não afeta ele diretamente. E a gente misturando essa quantidade de sal na farinha de trigo, ele vai perder a potencialidade de matar o fermento, porque 20 gramas de sal, como a gente está usando aqui neste caso, envolto de 1 kg de farinha, não vai ter potencialidade suficiente para estar danificando a nossa fermentação.
tá ok? Então nós vamos pegar aqui, misturamos tudo bonitinho. Então nós vamos pegar agora e vamos colocar o quê? Os líquidos todos aqui na nossa bacia, tá ok? Vamos colocar aqui então a água e vamos colocar o nosso azeite, tá ok? E vamos começar a agregar a nossa farinha de trigo, misturando aqui de uma forma vagarosa. Então a gente vai hidratando aqui a nossa farinha de trigo. Vocês vão reparar que a farinha integral é bem mais escura, né? Como repetindo, já por conta da farinha de trigo, que ela já é envolta de casca e tudo. Assim que integrar quase que por completo na colher essa farinha, nós vamos então passar para fazer a sova manual, tá ok? Bom, nesse ponto aqui, ela já está praticamente já integrada. Tá? Então nós vamos agora começar a nossa sova manual. Vamos lá, vou passar então ela agora para a mesa. Nós vamos massageando ela até dar o ponto correto. Vocês podem ver que essa massa aqui ela tá rachando muito mais do que as outras que a gente fez durante o nosso curso, tá? Justamente por quê? Por conta daquela situação que eu falei para vocês. O fato da farinha integral não ter a mesma, digamos, liga que uma farinha tipo 1, por exemplo, tá? Ou uma tipo 1 pizza, tá? Por isso que a gente é obrigado a estar fazendo uma mistura de farinhas aqui. Não é impossível você fazer uma massa 100% integral. O problema de você fazer uma massa 100% integral é que, no caso, você estaria tendo maior dificuldade de manipulação. Por exemplo, uma massa com 100% farinha integral, para abertura manual, é muito mais difícil do que uma farinha como essa, que é 50% integral, 50% tipo 1. Porém, para abertura no rolo, ou uma modeladora, um cilindro laminador de abertura, você poderia conseguir abrir sim, tá ok, gente? Eu vou deixar ela dar uma descansada novamente, para ela relaxar um pouco o glúten, depois que eu terminar essa sova. Aí posteriormente nós vamos sovar mais uma vez um pouquinho. E aí sim a gente vai fazer o boleamento e armazenamento. Bom, gente, lembrando que essa fermentação é para em torno de 3 horas, tá ok? Se você quiser, você pode sovar a massa, boleá-la e colocá-la em geladeira para descansar e utilizá-la no dia seguinte. Lembrando, gente, que o glúten é como um elástico. Então eu deixo o glúten relaxar e voltar a si, para depois a gente voltar a manipular ela. Então vamos lá. Vamos lá, redondinha. Certinho. Então vamos deixar ela agora descansando. E já já a gente vai bolear ela, tá ok? Eu só vou tampar aqui. Vamos lá então, gente. A massa já descansou, já relaxou o glúten, tá ok? Então eu vou destampar ela agora, vou dar mais uma leve sova nela aqui. Manual. Quando você for dar essa segunda sova, você vai ver que ela já está numa textura bem melhor para trabalhar. Ok, já está boa. E aqui agora eu vou porcionar ela novamente em 350 gramas para pizzas de 35 centímetros. Como já dito anteriormente, a gente vai fazendo o processo de volante e nós vamos então bolear ela. Posso bolear assim, como já disse, até fechar bem o fundo dela. Venho aqui e faço esse processo. Posso bolear fazendo volante. A outra, a mesma coisa. Ou a gente pode bolear ela, como alguns gostam de vir batendo ela aqui na bancada, tá ok? Ó o processo, ó. Ó, pego lateralmente, fecho. Pego lateralmente, fecho. Pego lateralmente, fecho. Com isso vai alisando ela. Venho aqui e faço o processo também de coxinha, tá ok? Temos aqui então a nossa massa integral prontinha. Só aguardar agora em torno de 3 horas para a gente poder estar consumindo.
vou ensinar a vocês como preparar uma receita de massa de chocolate. Essa receita é muito interessante porque você, dono de pizzaria, você pode estar fazendo uma promoção para os seus clientes, por exemplo, e servindo pizzas doces já refrigeradas, pizzas geladas realmente. Ela é uma massa que fica com uma textura um pouco mais aveludada e muito gostosa. Segue os ingredientes. Para a confecção desta massa, nós estaremos misturando todos os ingredientes secos e posteriormente nós vamos hidratar a massa com água, óleo e ovo, tá ok? Então vamos lá. Primeiramente nós vamos colocar aqui a nossa farinha de trigo. Vamos colocar o sal. Vamos estar colocando o açúcar e o chocolate. Vocês devem estar se perguntando por que sal nesta receita, Guilherme? Por que o sal, gente? Porque o sal, ele dá mais força à nossa massa, tá ok? Então a gente coloca o sal para ele dar uma equilibrada realmente na receita num conjunto total. Então vamos lá, vamos misturar agora então todos os ingredientes secos, o fermento também, ok, gente? Nós vamos misturando ela, todos os ingredientes secos. Feita a mistura de todos os ingredientes secos, agora nós vamos estar hidratando a nossa receita de massa, tá ok? Então nós vamos estar adicionando nossa água. Vamos adicionar o óleo. E vamos adicionar o ovo. Vamos misturar todos os ingredientes com a ajuda de uma colher. Aqui nós estamos utilizando um chocolate 50% cacau, mas você pode estar utilizando na sua casa um chocolate com mais cacau, 80% por exemplo, tá? Ok, quando a massa chegar nessa textura, a gente já tem que colocar as mãos mesmo, tá? Em minha pizzaria, eu fiz essa mesma dica que eu dei no início da aula de hoje. Eu fiz a mesma dica que eu dei com uma pizza que eu dei o nome de hipnose. Era chocolate branco e preto, regado com licor de menta. Neste ponto, eu vou estar começando agora a sovar ela em cima da mesa, tá ok? Então vou retirar da vasilha e vou começar o processo de sova manual em cima da mesa. Então nós vamos começar aqui a fazer uma massagem na massa até ela chegar no ponto ideal. Para você que é dona de casa, tem filho e às vezes ele está aí sem fazer nada, essa seria uma boa hora de você estar convidando ele a vir te ajudar. Normalmente criança gosta muito de fazer isso aqui. Eu mesmo sempre fiz quando minha mãe sovava pão em casa. Quando a massa chegar mais ou menos nesse ponto que vocês estão vendo aqui no vídeo, nós vamos então deixar ela descansando, tampada para que ela não receba ar, vento. E daqui uns 15 minutinhos nós vamos sovar um pouco mais ela e aí sim fazer a divisão dos discos de pizza, tá ok? Ok, deixamos a nossa massa descansar então 15 minutinhos, agora nós vamos destampá-la e vamos fazer uma outra sova, tá ok? Feita a sova, nós vamos estar boleando ela. Nas próximas aulas eu vou estar ensinando algumas técnicas de confeitaria para vocês, tá? Para vocês estarem adornando a sua pizza, deixando ela uma linda e maravilhosa. Vocês podem ver que só essa pequena sova que eu dei já mudou a textura da massa. Olha só como ela agora já ficou lisinha, tá vendo? Por isso que a gente deixa ela descansar. Ok, então, feito isso, nós vamos então estar fazendo bolinhas de 350 gramas.
Dividimos então todas as bolinhas, agora nós vamos fazer o ato de bolear, tá ok? Como já ensinado em todas as receitas, nós vamos então utilizar essa parte da mão, vamos fazer aqui o volante, tá ok? Feito o volante, nós vamos fazer então a coxinha. Certo? Posicionou, dá uma giradinha nela para uniformizá-la. Tá pronto o nosso primeiro bolinho. Fiquem atentos agora nas próximas aulas que nós vamos estar ensinando a todos vocês a adornarem pizzas doces, tá ok? Agora que você já viu como se faz, é hora de você colocar a mão na massa. Não esqueça de comentar aqui abaixo os resultados. Se você tiver alguma dúvida, pode publicar aqui, a gente vai te responder. No próximo vídeo, vamos ensinar a você fazer um delicioso molho para a pizza. Aguardamos você, hein?